bruxas e bruxas do meu Brasil! Eu sou a Aline Pandora e estamos mais uma vez aqui na Caixa da Bruxa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a visão dos deuses na bruxaria. Se você já gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, deixar o joinha que me ajuda bastante, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações de novos vídeos e bora pro vídeo! No vídeo anterior eu disse que nós iríamos falar sobre o deus de chifres, o deus das bruxas. Mas, fazendo o roteiro para esse vídeo, eu vi que eu precisava dar uma noção de como é a visão de Deus, como é a divindade vista segundo a bruxaria, né? Porque tem gente que não conhece, então se eu jogasse logo o vídeo dos deuses de chifres, a pessoa ia ficar meio... né? Eu não conheço, eu não sei muito bem como que a bruxaria enxerga essa visão de Deus. Então eu achei muito necessário, antes de introduzir realmente o vídeo sobre o deus de chifres e a deusa, falar um pouquinho sobre como nós, bruxos e bruxas, enxergamos Deus, né? Como que concebemos. Tem muitas pessoas que nem acreditam, né? As pessoas nem sabem que os bruxos acreditam em deuses, em Deus, né? E eu acredito que nós, bruxos do paganismo, nós somos as pessoas que mais acreditam em Deus, assim, da face da terra, porque geralmente as crenças pagãs são politeístas, então nós temos uma gama de deuses para cultuar. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar pela bruxaria, quando eu comecei a me aprofundar nos estudos, eu logo quis saber sobre Deus, né? Eu sempre me perguntava quem é Deus, como nós podemos nos conectar com Deus dentro dessa visão, dentro dessa religiosidade. Porque na época, a minha fonte primária, ela foi a Wicca. Então na época eu ficava perdida, porque nessas fontes a gente acha, principalmente no início, a gente acha muitas coisas falando sobre a parte mágica, sobre a parte ritualística, sabás, esbás, mas é muito difícil. Hoje em dia é mais fácil, mas na época que eu comecei, há 15, 16 anos atrás, era muito difícil nós acharmos algum material que falasse sobre os deuses. Era mais sobre essa parte mágica das coisas. E eu gostava dessa parte mágica, mas eu sempre procurei essa visão mais sagrada, essa visão mais da divindade nas religiões onde eu tentei me encaixar, né? Então eu sempre quis saber sobre Deus, sempre fui muito curiosa sobre essa questão de Deus. E quando eu descobri, eu comecei pela Wicca, e quando eu descobri que na Wicca, na bruxaria, né? Porque a Wicca é uma das formas de bruxaria, existia uma divindade que era dual e que representava o masculino e o feminino, ou seja, nós tínhamos não somente um deus masculino, um pai, mas também temos uma deusa, uma mãe, a polaridade feminina da divindade. E isso cativou muito o meu coração logo de cara, porque eu sempre achei as religiões patriarcais muito focadas realmente no masculino e deixando de lado essa porção feminina. Eu me sentia um pouco deslocada e então não conseguia me encaixar em nenhuma crença dentro dessa ótica. O cristianismo, que era a crença que eu vim, né, antes de ser bruxa, ele nunca conseguiu me responder todas as questões que eu tinha sobre Deus. Então eu fui procurar em outras maneiras, em outras fontes, de outras formas, né? E quando eu fui me aprofundar na bruxaria, já saindo um pouco da Wicca, eu percebi que não existem somente dois deuses, mas toda uma galera de seres e tal que acompanham a gente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa visão que a bruxaria carrega, né, como Deus. Como enxergamos Deus. Como eu já disse em outros vídeos, pessoal, principalmente no vídeo falando sobre a história da bruxaria, eu já falei brevemente sobre essa questão da sacralidade, da divindade. Para quem não assistiu, o link também vai estar aqui embaixo na caixinha de descrição.
tá? Eu falei brevemente justamente porque eu queria fazer um vídeo falando somente sobre os deuses, que é um assunto muito completo e complexo para ser falado rapidamente. Então, os deuses na bruxaria, eles são deuses dos antigos povos. A bruxaria, como eu já disse, pessoal, ela é uma crença pagã que ela resgata antigos costumes, antigas crenças, antigas divindades de crenças, religiões pré-cristãs, né? Então, nós temos todo esse arcabouço para que a gente possa explorar e trabalhar. Os deuses dentro da bruxaria, eles vêm desses povos antigos, desses povos ancestrais. E os deuses desses povos, por sua vez, eles eram deuses da terra. Eram deuses dos períodos sazonais, deuses da lua. Por que que eles eram esses deuses assim? Por que que as pessoas enxergavam esses deuses assim? Como eu também já citei, mas eu vou relembrar um pouquinho, essas pessoas, elas eram pessoas do campo, né? Essas antigas crenças, elas vieram de pessoas que trabalhavam no campo, pastores, fazendeiros, né? Todas essas pessoas, agricultores. Então, elas endeusavam as coisas em que elas viam, as coisas do dia a dia delas. Então, a chuva, quando cai nos campos, as pessoas percebiam que crescia mais rápido aquela plantação. Quando estava no verão, as pessoas percebiam que o sol ajudava muito no crescimento daquela plantação, ajudava muito na vida prática daquelas pessoas, ajudava muito no trato com os gados, no trato com os animais que ali viviam. Percebiam que quando o inverno chegava, era um período muito, muito frio, onde a morte estava muito presente ali, né? Eram países muito frios, geralmente. Então, a morte, ela realmente estava ali presente. O frio significava falta de vida. O frio significava morte. O inverno significava morte. E o inverno, nessas épocas, eles eram invernos muito longos. As noites começavam mais cedo. Tem todo um arcabouço, um estudo geográfico e histórico por trás disso. Mas, em suma, os deuses, eles são personificações dos fenômenos da natureza. O sol, a chuva, as estações do ano, os mares, os rios, a floresta, a fauna e a flora, os animais, as estrelas, o céu, o universo todo, o firmamento, o próprio ser, a própria morte e a própria vida. Porque era isso que eles viviam ali, era isso que eles viam todos os dias, que eles trabalhavam todos os dias, era essa a forma de vida sagrada que eles tinham. Logo, associou-se também essa divindade a sexos, polaridades, né? Um feminino e um masculino. Por quê? Nós vemos, as pessoas, né, antigamente, elas percebiam que quando tinha um homem e quando tinha uma mulher, e esses dois, por algum sentimento que os unia, porque naquela época eles não entendiam, eles eram realmente evoluídos em vários aspectos, mas eles não tinham o intelectualismo que nós temos hoje. Então eles entendiam tudo de uma maneira muito diferente da nossa. Eles entendiam as coisas de uma forma mais sentida, de uma forma mais intuída, de uma forma mais espiritual. Por isso que tudo é espiritual dentro da bruxaria, porque essa crença, ela vem de antigos povos e nós tentamos resgatar essas antigas crenças para colocar hoje na modernidade, então adequarmos e praticarmos o que hoje chamamos de bruxaria. E naquela época tudo era muito intuído, muito sentido. Então eles percebiam que quando havia um sentimento envolvendo duas pessoas, fossem essas pessoas do mesmo sexo ou não, mas falando especificamente das polaridades, ou seja, do feminino e do masculino, quando eles percebiam que essas duas pessoas de sexos diferentes se juntavam por algum sentimento e dali nascia uma outra vida, que aquela mulher ela ficava grávida, que aquela mulher ela conseguia parir outra criança, eles começavam então a endeusar aquilo, começavam a tornar aquilo sagrado. Por isso, a mesma coisa aconteceu
com a menstruação das mulheres. Antigamente tinha as tendas da menstruação, as tendas de sangue, na maioria das culturas, principalmente culturas indígenas, que preservam realmente essa ligação com a terra. Os deuses na bruxaria nada mais são do que a nossa reconexão com essas energias naturais, com essas energias que permeiam tudo à nossa volta, com essas energias que nos sustentam, né? A Terra, a Lua, o Sol, os planetas, o próprio firmamento, até mesmo a própria ciência. Nós podemos encontrar muitas explicações e respostas com relação aos deuses dentro da bruxaria, dentro da própria ciência. Calma que a gente vai chegar nesse ponto. Voltando então a falar do antigo costume da menstruação, a menstruação também se tornou sagrada para esses antigos povos quando eles percebiam que a mulher ela sangrava e ela não morria, que aquilo não era um ferimento, que aquele sangue que vertia do meio das pernas das mulheres não era um ferimento, não era um machucado, era algo que acontecia sempre com as mulheres e dentro disso as mulheres seguiam então uma linha de temperamento e comportamento onde eles perceberam que aquele momento era um momento singular para as mulheres e eles então resolveram fazer um momento somente para que as mulheres pudessem devolver todo esse sangue à terra, porque o sangue ele simbolizava então para essas antigas culturas uma forma de geração de vida, porque uma vez que a mulher não tem outro ser dentro de si, ela verte sangue. Então eles perceberam, né? Não, peraí. Então ela tá vertendo sangue todos os meses. Ela ficou com a barriga grande, ela engravidou e esse sangue ele não vem mais. Então significa que a mulher ela tem o poder de regeneração, de vida, morte e vida dentro dela mesma. E também tem o poder de dar a vida, o poder da criação. Então a menstruação tem todo também esse mistério. O que faz a mulher para esses povos ser sagrada, o que faz ter a explicação para uma deusa e também um deus, que é toda a potência masculina, né? Nós, quando falamos assim, temos um deus e uma deusa, o que isso significa, pessoal? Significa que nós trabalhamos com as polaridades, tá? Nós trabalhamos com as polaridades. Que polaridades são essas? O feminino, o masculino, o negativo, o positivo, o branco, o preto, a luz, o escuro, o dia, a noite. Toda essa dualidade que ao mesmo tempo que são diferentes, elas se completam, elas se complementam. Uma precisa da outra para existir. Sem uma, a outra não existiria, porque sem o sol não teria a lua, sem o dia não teria a noite, porque não teria sentido. Então, ao mesmo tempo que isso é dual e separado, isso se torna uno e complementar. Isso são os deuses na bruxaria. Se nós formos ver a parte histórica disso tudo, nós temos que entrar nos teísmos. Vocês lembram dos teísmos quando a gente estudou lá na quinta série na escola? Então, é justamente isso, né? Precisamos entrar nos teísmos. O que são esses teísmos? O monoteísmo, o politeísmo, o animismo, o duoteísmo, né? Todos esses teísmos que nós temos, o panteísmo. Então, se a gente for pegar numa visão histórica, no que a bruxaria se encaixa? O que significa uma crença se encaixar dentro desses teísmos? Qual a importância disso? É muito importante para que nós saibamos o terreno que estamos pisando. É muito importante para que nós saibamos as origens históricas da nossa própria crença e entendamos que, ao mesmo tempo que podemos encaixar a nossa prática e a nossa religião dentro desses padrões, dentro dessas caixinhas, a bruxaria ela expande tudo isso. Ela é muito além de tudo isso. Então é muito importante que tenhamos esses esclarecimentos. Então, o que seria o monoteísmo? A bruxaria é uma religião monoteísta? O que é o monoteísmo? O monoteísmo é quando nós acreditamos em apenas um Deus, né? Uma divindade suprema que rege tudo aí. O que é o politeísmo? O politeísmo são vários deuses.
né? Várias formas de se conceber essa divindade, né? Várias formas, várias faces, vários nomes e etc. O animismo. O animismo é quando nós enxergamos o Deus, a deusa, os deuses, vamos colocar essa energia suprema, sem nome por enquanto, quando enxergamos a divindade nos animais, com formas animalescas, na natureza, em coisas que talvez não sejam animadas, né? São coisas que estão por aí, animais e etc e tal, a fauna, a flora. O panteísmo. O panteísmo é quando nós enxergamos os deuses no outro, quando nós enxergamos os deuses em nós, quando nós enxergamos os deuses, a divindade, em tudo. O duoteísmo. O duoteísmo é quando acreditamos em duas polaridades primordiais, em dois seres primordiais, tá? Tô falando esse só para exemplificar, tá, pessoal? Porque existem muito mais teísmos por aí, com certeza, tá? Mas a bruxaria, ela se encaixa nesses. Então, falado isso, a bruxaria, ela se encaixa em qual teísmo? O que é, né? A bruxaria, pessoal, ela é todos esses, né? E justamente por isso eu digo que a bruxaria é uma crença maravilhosa, que a bruxaria é uma crença linda, porque ela é a própria diversidade. Não é você que precisa se encaixar nela, né? É ela que se encaixa a você. Você não precisa modificar o seu ser, você não precisa modificar as suas crenças, você não precisa modificar quem você é, o seu modo de vida para ser uma bruxa. Apenas encontre dentro do leque enorme que a bruxaria te oferece a sua melhor forma de acreditar e praticar, né? Então, dentro disso, a bruxaria é a crença da diversidade, né? Existem bruxas que são monoteístas, que acreditam que a divindade suprema, ela não tem sexo, ela não tem cor, ela não tem forma, nem forma humana, nem forma animal, nem nada, ela simplesmente existe, ela simplesmente está lá agindo e coordenando tudo isso de uma forma que nós não entendemos, de uma forma que ainda estamos caminhando para compreender. Existem bruxas que são politeístas, que acreditam em várias faces dos deuses. Existe até uma frase que fala a deusa e o deus dos 10.000 nomes, porque existem muitas faces dos deuses, então encaixamos a nossa crença no politeísmo. As bruxas também podem se encaixar no animismo e no panteísmo. Por quê? Porque acreditamos que os deuses estão em tudo. Estão nos animais, estão na floresta, estão em tudo, praticamente em tudo, até em coisas inanimadas, até em objetos. Por quê? Porque os deuses, eles são essa energia que tudo imbui. Tudo, absolutamente tudo. Então, eles abarcam desde a vida até a morte, até o renascimento, o animado e o não animado, né? E a bruxaria, ela é toda essa junção, ela é tudo isso realmente de uma forma visceral. Por sua vez, existem bruxas também que são dualistas, que acreditam que as energias supremas, elas se manifestam como Deus e deusa, como homem e mulher, macho e fêmea, feminino e masculino, como duas entidades que se completam e formam tudo isso, né? E especificamente falando, a Wicca, geralmente, a Wicca gardneriana, ela segue essa linha de raciocínio. A Wicca gardneriana, ela é duoteísta. Ela segue a ideia de que a divindade principal é um deus e uma deusa. Eles regem tudo isso. E como funciona essa questão do monoteísmo, do politeísmo, como que a gente faz? Fica uma bagunça na nossa cabeça, né? Para a gente entender isso, a gente precisa entrar num outro conceito que eu costumo chamar de imanência e transcendência dos deuses, da divindade. O que seria isso, pessoal? A partir desta visão, nós conseguimos então encaixar, se é que tem necessidade de se encaixar, tem gente que nem se importa em se encaixar em algum rótulo, mas a partir dessa visão nós conseguimos então encaixar a nossa prática dentro de algum teísmo. O que seria uma divindade imanente?
A divindade imanente é a divindade que está aqui, conosco, agora, interagindo. É a divindade que está dentro de mim, é a divindade que está dentro de você. É o seu sagrado, é o meu sagrado, é a deusa e o deus interiores, pois somos deuses. Acreditamos que somos co-criadores com essa energia divina que nos sustenta, com essa energia divina que sustenta todo o cosmo. E o que é ser um co-criador? É você não ficar sentado de braço cruzado, esperando as coisas caírem do céu. Um co-criador é uma pessoa que faz por onde, independente de você pedir a Deus, a deusa, a deuses, né? Uma pessoa que corre atrás, é um co-criador que entende que você também é seu próprio Deus. Essa é a imanência. Você entender que os deuses, eles estão em você, eles estão com você, eles estão no outro, eles estão na natureza, eles estão em todas as partes, eles são imanentes. É uma divindade onde você pode interagir com ela. Não é uma divindade que está longe do seu alcance, que está acima das nuvens e que você não pode ver. Muito pelo contrário. O deus das bruxas, a deusa das bruxas, eles são palpáveis, eles são visíveis, eles são imanentes. Por quê? Porque eles estão em tudo. Nós separamos eles e damos nomes a eles para que nós possamos compreender, trabalhar, para que nós possamos aprender, porque a nossa mente é muito cartesiana, muito racional. Precisamos de algo palpável para conseguirmos entender mistérios muito maiores do que nós. Então, damos nomes a esses deuses, damos formas humanas a esses deuses. Inclusive, eu não me lembro quem citou isso, não me lembro a citação. Se alguém lembrar, deixa aí no comentário, mas existe uma pessoa que fala assim: se nós fôssemos cavalos, enxergaríamos Deus como um cavalo, porque nós enxergamos a divindade como um igual. E isso é ser imanente. Isso é acreditar que a divindade é imanente, que ela está em você, está em mim, está em tudo. Absolutamente tudo é imbuído de Deus. E a transcendência? A transcendência, ela significa que os deuses transcendem tudo isso aqui. Toda essa terra, toda essa matrix, toda essa 3D. Como, por exemplo, um belo exemplo de uma divindade transcendente é a divindade do cristianismo. Pessoal, quando eu falo do cristianismo, eu não tenho nenhum tipo de preconceito nem nada. É só realmente a fim de estudos e citações, ok? A divindade do cristianismo é uma divindade monoteísta e transcendente. É uma divindade masculina que está acima de todos nós, né, sentado lá no troninho, lá no céu e etc. E de lá ele coordena tudo aqui, né? Isso é ser uma divindade transcendente, uma divindade onde você se coloca como menor. Uma divindade onde você se coloca como um reles, ser humano, e Deus está lá em cima, nas alturas, nas nuvens. E é isso, essa é a divindade transcendente. A bruxaria, ela se encaixa em todos esses teísmos e na imanência e na transcendência. Por quê? Justamente porque somos diversidade. A bruxaria é uma crença ancestral, resultado de vários povos, várias culturas, várias etnias, várias crenças, vários deuses. Então existem muitas formas de enxergarmos os deuses, cultuarmos os deuses dentro da bruxaria. A bruxaria, ela entende que os deuses são imanentes, eles estão aqui, eles estão agora. Eu sou os deuses, vocês são os deuses, todo mundo tem uma porção de Deus, a água é os deuses, a terra, o céu. Isso são a personificação dos próprios deuses dentro da bruxaria. Entendam isso, pessoal. Nós colocamos os deuses como humanos nas figuras, nas imagens, nas meditações, dentro de nós, para que possamos entender isso, mas precisamos entender que, e aí entra a imanência, e aí entra a transcendência, que os deuses, eles também são muito além disso. Eles são muito mais do que nós podemos entender. Eles são muito mais do que
tudo isso que acontece aqui, tudo isso que a gente tem aqui. Os deuses, eles são imanentes porque eles estão aqui conosco interagindo. Nós podemos interagir com os nossos deuses, nós podemos ver os nossos deuses, nós podemos tocar os nossos deuses. Isso é a imanência. Mas também entendemos que os deuses, eles são um mistério muito maior do que a nossa mente racional no momento, nessa 3D, nessa Matrix, nessa vida, algo que a gente consegue conceber e entender. Isso é a transcendência e a imanência. E o caminho do meio, na minha opinião, é a bruxaria, porque ela agrega todos esses conhecimentos, ela agrega todas essas filosofias. Dentro disso, uma bruxa pode ser monoteísta, politeísta, não importa, né? O que importa é ela entender que os deuses, eles são imanentes e transcendentes. E dentro disso, ela consegue encaixar a prática que melhor se adequa para ela. Como eu já disse também, mas só para complementar, nós da bruxaria trabalhamos com conceitos, tá? Conceitos de polaridade, complementariedade e criação. Dentro da bruxaria também existe a trindade. As pessoas acham que não, a trindade é coisa do cristianismo, a trindade é coisa de gente cristã. Não tem nada a ver isso, pessoal. A trindade, ela é um conceito sagrado muito, muito antigo. E a bruxaria, por sua vez, por ser uma crença antiga, ela entende a trindade, né? E a trindade dentro da bruxaria, ela se manifesta de várias maneiras. Vamos começar então, para não fazer um bololô na cabeça, com o conceito de polaridade, que foi o que eu já disse, já esbocei. A polaridade, né? Que é o feminino, o masculino, o preto e o branco, as polaridades, o negativo e o positivo. Nós trabalhamos com esse conceito. Logo, os nossos deuses são formados dessa polaridade. Por isso que existe uma deusa e um deus. Trabalhamos com o conceito de complementariedade. Lembra, vocês conhecem, obviamente, o símbolo do Yin e do Yang, né? Que é uma parte preta com a bolinha branca, uma parte branca com a bolinha preta. O que isso significa? Justamente isso que eu estou tentando falar aqui para vocês. O quesito de polaridade e de complementariedade. Eles são bipolares, significam coisas diferentes, representam coisas diferentes, mas quando se juntam, eles se complementam para então criar algo. Criar algo. Os deuses, eles têm essa premissa. Por isso que somos masculino e feminino, para que possamos criar. Mas daí nós entramos em um questionamento que é o seguinte: e as pessoas homossexuais? Como é que faz? Temos uma explicação. Pessoal, os homossexuais, eles são muito bem recebidos dentro da bruxaria e da Wicca, e é a crença, eu arrisco dizer com até uma certa porcentagem de certeza, que o paganismo, que a bruxaria, que a Wicca, ela é uma crença que acolhe muito bem os LGBTs. As pessoas que são diferentonas, tipo eu me considero uma pessoa diferentona, as pessoas que não se encaixam nos padrões sociais. Porque a bruxaria, ela é uma crença das pessoas marginais. E quando eu falo marginais, não é trombadinha, bandido, não. Das pessoas que foram marginalizadas pela sociedade, para as pessoas que sofrem algum preconceito, para as pessoas que estão à margem de todas essas convenções sociais. Então, nós, seres humanos, possuímos as duas polaridades dentro de nós. O nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios. E esses hemisférios, eles significam muitas coisas. E dentre essas coisas, as polaridades negativo e positivo, feminino e masculino. Dentro de nós, você querendo ou não, você aceitando ou não, você tem o feminino sendo homem e você tendo o masculino, você tem o masculino sendo mulher. E é com esse conceito que trabalhamos, independente se você gosta de homem, se você gosta de mulher, se você gosta dos dois, se você não gosta de nada, se você gosta de ficar sozinha ou sozinho, não importa. A bruxaria, ela ainda assim encaixa pra você. Os deuses ainda assim fazem sentido pra você, porque isso, o conceito de polaridade, complementariedade e criação é algo que está dentro de você e não fora. Isso é uma crença muito importante também dentro da bruxaria. Nós acreditamos que tudo vem de dentro, tanto bem quanto mal, tanto a construção quanto a destruição.
O Deus, o diabo, tá tudo dentro de nós. O bem e o mal estão dentro de nós, assim como o feminino e o masculino também. Então não importa qual o seu sexo, não importa qual a sua opção sexual, os deuses da bruxaria, eles se enquadram, eles se encaixam para você, eles te ouvem, eles estão com você, porque eles estão dentro de você. E dentro de você também é um universo, um rebuliço, que também é um mistério muito maior, que se nós já soubéssemos, não estaríamos aqui para aprender tudo isso, não é mesmo? Uma coisa que eu gostaria só de citar, porque não é muito o intuito do vídeo falar sobre isso, mas eu gostaria só de esboçar, porque as pessoas vão perguntar, vão ficar confusas. Dentro da Wicca, formou-se uma história de amor dos deuses, né? Onde existe as três faces da deusa e as três faces do deus. Quais são essas três faces? A deusa é a jovem, a mãe e a anciã. E o deus é o jovem, o caçador, o maduro e também o sábio ancião. A Wicca, né, ela transformou essa questão numa historinha de amor, onde os deuses eles se encontram, eles se apaixonam, eles acasalam, e ao mesmo tempo em que o deus é o namorado, o esposo, o noivo sagrado dessa deusa, ele a fertiliza, ele morre e ela dá a luz ao filho dele, que ao mesmo tempo é ele. Eu sei que é complexo, calma, eu só estou citando isso agora porque essa questão da história de amor dos deuses, nós vamos tratar no vídeo sobre a roda do ano. Por quê? Porque isso tem a ver com a roda do ano. O que é a roda do ano? É o calendário de festividades do paganismo, da bruxaria. Preciso de um vídeo específico para falar sobre isso, ok? Então aqui eu só estou dando um esboço porque as pessoas vão ficar confusas. Existe essa questão da história de amor dos deuses, de que eles se encontram, de que ele fertiliza ela e que ela dá a luz e depois ele morre. Essa história, ela está relacionada com a passagem das estações do ano, né? A passagem do sol pela terra e também os ciclos da lua, os solstícios e os equinócios. Como eu disse, a bruxaria é uma crença ancestral e natural. Então, o nosso calendário de festividades é baseado nos inícios e fins das estações do ano, nas fases da lua e nos equinócios e solstícios, ok? Então, baseado nisso, existe uma história de amor para explicar muitas coisas dentro da bruxaria, mas não necessariamente nós precisamos enxergar assim. Por quê? Porque essa história de amor, ela foi gerada por Gardner, né? Ele colocou essa visão de história de amor dos deuses. É muito bonita, faz sentido, mas nem todo mundo se encaixa, né? Eu não mais me encaixo, por exemplo, nessa visão dessa história de amor dos deuses, né? Porque também isso já tem outros pormenores que incluem quando você aceita seguir a sua crença segundo essa concepção, ok? Mas isso é da Wicca, que isso fique claro. Existe uma coisa que não é só da Wicca, que é o quê? A triplicidade dos deuses. Como eu já falei, a trindade, nós consideramos a trindade. Existem várias formas de se ver a trindade dentro da bruxaria. Uma delas eu já expliquei, a outra é o seguinte, pessoal, é a trindade dos deuses. A deusa tem uma trindade, jovem, mãe e anciã. São as três faces da mulher. Tem pessoas que consideram até 4, porque é a negra, é a face negra da deusa, a deusa no submundo, a deusa sombria, a deusa da morte, ok? O deus funciona da mesma maneira, da mesma forma. O deus jovem que caça, todo viril, aquele que tem ligação com os animais, por isso ele é representado de chifres, o poder da juventude, o poder da fertilidade, da virilidade, toda a potência do sol. Temos também aquele que é o pai, aquele que fertiliza a mãe, o pai, aquele que acolhe. E temos o velho sábio, o vovô, e também temos o deus
que morre, aquele Deus que é a própria morte. E isso está ligado com o sol, e as faces da deusa estão ligadas com as fases da lua. Então, quando formos falar mais especificamente do deus de chifres e da deusa tríplice, nós vamos entrar mais especificamente nessas correspondências solares e lunares dos deuses. Por enquanto eu estou falando só para esboçar. Então, dentro disso, nós também entramos na triplicidade de 9 partes que existe dentro da bruxaria, que é a trindade dos deuses, né? O que eles são quando eles se juntam, a trindade da deusa e a trindade do deus. Né? Então, temos sim a trindade dentro da bruxaria e também a visão tríplice dos deuses. Isso não é mérito somente da Wicca, mas a roda do ano vista como uma historinha de amor é mérito da Wicca e não necessariamente você precisa seguir dessa maneira. Outro assunto também, pessoal, que eu preciso dar uma esboçada aqui, que não é uma coisa que eu vou desenvolver muito, porque também precisa de um vídeo específico só para isso, mas seria inevitável eu não falar disso, é de suma importância. Dentro disso tudo que nós estamos falando, eu sei que é muita informação, mas vai assistindo aos vídeos devagarzinho, vai pausando e anotando que uma hora vocês conseguem, tá? Existem as tradições. O que são as tradições? São formas diferentes de se praticar a bruxaria. Como eu disse e repito, a bruxaria é uma crença ancestral de vários povos, de vários lugares do mundo. Conforme os anos foram passando e essa crença foi sobrevivendo, ela se moldou sozinha de várias formas diferentes, né? Então existem várias formas de se praticar a bruxaria e essas várias formas são chamadas de tradição. A Wicca, por exemplo, é uma tradição da bruxaria, o que significa que ela é apenas uma das formas de se praticar a bruxaria. Nós temos aí outras tradições, como por exemplo a tradição diânica, nemorensis, a tradição diânica do Brasil, a tradição Vanem, a tradição reconstrucionista, a tradição alexandrina. Nós temos muitas formas, a Wicca gardneriana, muitas formas de se praticar isso pautado na cultura específica que aquela tradição veio. E também, dentro dessas tradições, existem muitas formas de você enxergar Deus. Então, você precisa decidir. Por isso que é importante o estudo histórico e geográfico dentro da prática, para você não ficar perdido dentro da sua própria prática e se perguntar quem sou eu na fila do pão, porque existem muitas formas de se praticar a bruxaria e de se entender Deus, como por exemplo no hinduísmo, os deuses são vistos de formas diferentes. Eles são uma crença politeísta, mas os deuses para eles foram pessoas que um dia foram pessoas na Terra, viveram na Terra e ascenderam, alcançaram uma evolução e então chegaram no nível de deuses. E dentro disso, né, já gera outros questionamentos para nós. Será que também somos deuses? Será que podemos evoluir a esse ponto? Então, assim, o hinduísmo é uma crença tão antiga que tem verdades que precisamos realmente levar em consideração. Então, as tradições, elas enriquecem você porque elas te trazem o pensar filosófico, muitas formas de se ver e de se praticar a mesma coisa. Como, por exemplo, as crenças da Babilônia, né? Eles acreditavam que os deuses, que essa divindade, eram seres alienígenas, que vieram de outros planetas, outras raças, outras galáxias, ensinar para nós aqui da Terra muitos mistérios, que hoje chamamos de mistérios babilônicos, mistérios sumerianos. Ok? Então, assim, isso a gente vai esmiuçar melhor num vídeo específico falando de tradições, mas é muito necessário que nós tenhamos uma base, uma linha para seguir, que nós não fiquemos perdidos com o que acreditamos, como queremos praticar, como queremos levar essa nossa prática tão rica, diversa e ampla que é a bruxaria. Bom, pessoal, eu acredito que por hoje seja só. A minha intenção não era fazer um vídeo longo falando sobre isso, mas é que não dá para sintetizar muito conteúdo num pouco
curto de tempo, num período curto de tempo, porque é muita informação e exatamente por isso eu não vim diretamente com um vídeo falando sobre o Deus e a deusa, porque precisava de toda essa explicação por trás. Tudo isso que a gente falou hoje vão ser esmiuçados em vídeos posteriores específicos, ok? Continuem acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês um pouco. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Aline Pandora. Deixem comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque me ajuda muito, me incentiva muito a continuar trazendo bons conteúdos para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem as notificações de vídeos novos. Ok, pessoal? Muito obrigada, um beijo e até a próxima!